Fazer ou não fazer ressonância harmônica, do professor Hélio Couto. Esse é o tema do nosso vídeo. Eu vim assim, de supetão, né, gravar esse vídeo, após ter assistido, não completo, mas até a metade, um vídeo sobre isso. No vídeo a pessoa fala, né, assim, já inicia assim: se você não quer perder o emprego, não faça ressonância harmônica. Se você não quer, aí ela vai nomeando várias coisas. Se você não tem uma reserva de emergência, não faça ressonância harmônica. Se você não isso, não faça ressonância harmônica. E aí a pessoa pode até, no final, ela pode ter dito o porquê, explicado, e ser uma coisa que faça sentido, certo? Mas igual a mim, eu ainda fui até metade do vídeo. Mas igual a mim não, diferente de mim, a maioria só escuta ali os primeiros 5 ou 10 segundos, que é onde a pessoa está falando que se você não tiver coragem, não faça, se você não estiver pronto para perder tudo, não faça. E, gente, isso é muito polêmico. Isso é muito polêmico. E aí eu sou ressonante, eu não poderia não falar sobre isso. Porque a ressonância, ela é uma tecnologia, né? Ela é uma tecnologia que auxilia no nosso desenvolvimento. Então, quantas pessoas que assistem só 10 segundos de um vídeo como esse deixarão de fazer por medo? É a mesma coisa do filme, do dia D. Ai, não vão que vai ser chipado, que isso e aquilo outro. Não faz sentido. Então, assim, eu tô aqui como ressonante para falar não só da minha experiência, mas para falar muito mais, de forma mais profunda sobre esse assunto. Eu tô na minha segunda onda, né? Ou seja, eu tô engatinhando, tô bem no início. Passei alguns anos para pedir a primeira onda. Confesso que posterguei demais. Quase eu não termino o caminho das palestras. Quase eu não leio o livro. Quase eu não termino o processo. Porque eu tinha medo de fazer, devido a esse tipo de vídeo, esse tipo de comentário. Então eu achava assim, que poderia fazer e eu e meu marido se separar. Poderia, sei lá, passar por um monte de coisas difíceis que a gente quer evitar, sim, né? Que a gente tem medo de que aconteça. Porém, eu fui lá e fiz, né? Ano passado, eu decidi, quase no final do ano, cara, vou terminar, vou fazer sim e tal, e perdi o medo, né? Fui lá e fiz. Eu não tenho o que dizer relacionado a, tô passando por isso, tô passando por aquilo outro. Porque quem assiste os vídeos do Hélio Couto sabe que o que o pessoal chama de cartazes, o sofrimento, a perca disso, né? As coisas que saem da sua vida, os amigos que você perde, os relacionamentos que já estavam falidos que saem da sua vida, ou aquele emprego que só estava ocupando o teu tempo e você vai demitido. Essas coisas, elas começam a acontecer quando você ainda está assistindo o Caminho das Palestras. Se você fizer apenas a reprogramação mental do Hélio Couto, você já passa por essas coisas. Porque é limpeza, gente. E limpeza é isso. Ai, pois eu não quero perder o meu emprego, não. Isso não é uma certeza que você vai perder o seu emprego. Mas se aquele emprego que você tá te mantendo num nível abaixo do que o que você quer, certamente esse emprego vai sair de cena. Por quê? Para vir um outro emprego, você não pode estar naquele. Ou você precisa não estar naquele. Claro que pode aparecer uma oportunidade de emprego você já estando trabalhando. Mas é muito mais fácil, você estando trabalhando, você não está procurando outro emprego. Então é muito mais fácil que você se demita, seja demitido. E dali você de repente surge uma brilhante ideia e monta aquele negócio fenomenal. Aquele negócio fenomenal que você não teria feito se estivesse trabalhando. Entende? Tudo é sob o ponto de vista que você olha. Se você olhar só pelo lado negativo, você não vai entender a bênção que isso é. Tive um susto, eu pensei que o microfone estava desligado. Que eu falei com tanta empolgação. Mas veja bem, ó. Quando você está fazendo as reprogramações mentais do Hélio Couto, eu vou dar um exemplo bem facinho. Uma pessoa muito próxima minha estava passando por dificuldades no relacionamento, né, amoroso. E aí ela começou a fazer a reprogramação mental. E o relacionamento se dissolveu. Certo?
naquele momento. Mais na frente, eles retomaram a relação, 3 anos depois, tá? Mas na época se dissolveu. Por quê? Porque quando você está fazendo a reprogramação do velho oculto, você eleva a sua frequência. Ou vou dizer mais humildemente, né? Você muda de frequência. Então, se a pessoa que está ao teu lado não está na mesma frequência, se ela não está buscando o conhecimento, se ela não está fazendo a reprogramação mental, vocês ficam em frequências diferentes. E frequências diferentes não ficam juntos. Afinal, a gente atrai tudo aquilo que a gente é. Tudo aquilo que a gente é, no fundo, na energia. Sabe? Não só nas coisas que você faz, que você faz externamente, muitas coisas você faz obrigado. Mas o que você está sentindo? No interno? Então, digamos assim, se você faz uma reprogramação mental, esse exemplo eu não vou ter para dar, mas se você fizer uma reprogramação mental para prosperidade, pode acontecer de você sair do emprego. Porque, de repente, a sua prosperidade está num negócio próprio ou em um outro emprego e você precisa sair desse para poder começar aquele negócio ou ir para aquele outro emprego. Então, não é só a ressonância que faz isso. Eu nem estou falando de outras pessoas, não. Estou falando do professor mesmo, velho oculto. Então, só a reprogramação mental dele, você já vai fazendo essas limpezas. Porque isso é limpeza, é necessário. Às vezes, a pessoa está num relacionamento falido que ela vai passar até, sei lá, uns 30 anos a mais aí na vida dela com aquela pessoa, até um dia ela acordar e decidir que agora não dá mais. Ela fazendo a ressonância ou a reprogramação, isso vai ser acelerado. Ou assistindo o Caminho das Palestras. Porque quando você está assistindo o Caminho das Palestras, você está buscando conhecimento e isso também eleva a tua frequência. É completamente de você estar diferente, de você estar no mundo, sendo do mundo, fazendo e acontecendo, sem procurar evolução, conhecimento, de você estar estudando lá o Caminho das Palestras. Porque fácil não é. Você passar 2 horas, que é o mínimo, na frente de um computador, de um celular ou da televisão, assistindo aquela palestra com atenção, é óbvio que o seu nível, sua frequência é outra. É completamente diferente de quem está aí na rua fazendo e acontecendo e nem aí para conhecimento. Então, com certeza, você vai vibrar diferente. A sua frequência vai ser outra. E se a sua frequência é outra, ela não vai mais ser compatível com a frequência das pessoas que estão ao teu lado, se elas não estiverem fazendo o mesmo. Ou se elas não estiverem fazendo algo que eleve a frequência delas. Mesmo que não seja o mesmo, mas fazendo algo que eleve a frequência delas. Então, vai automaticamente afastar. Repelir. Frequências diferentes se repelem. Então, eu achei muito importante quando eu vi, né, essa chamada muito polêmica. E eu assisti até a metade, e até a metade a pessoa não desmentiu o que estava falando e não explicou num contexto que tirasse o medo. Mas até o final pode ser que ela tenha feito isso. Mas a maioria das pessoas só assiste ali os 3 primeiros segundos, 10 segundos. E aí, olha, tá vendo? Ela falou que não é bom. Não vai entender o porquê. Por exemplo, o filme, o Dia D, tem pessoas que estão falando que o filme é muito ruim. Eu não vi. Minha frequência não bateu com esses vídeos, não apareceram pra mim. Mas algumas pessoas que, assim como eu, acharam o filme muito bom, comentaram que viram relatos de pessoas dizendo que o filme era ruim, né? Ou que o filme era ruim, ou que não assista porque vai ser implantado chip, isso e aquilo outro. Fazendo medo, né, as pessoas. E algumas disseram que era ruim e não especificaram. Então, assim, muita gente achou que era ruim o filme. Olha só o comentário que eu vi, porque tem um momento em que mostra a protagonista utilizando uma tecnologia alienígena, né? E o protagonista também, no começo ele usa essa tecnologia e ela também usa. E aí, para quem não acredita em seres extraterrestres, e quando vê aquela tecnologia ali, acha que foi um exagero, entendeu? Eles acham que foi um exagero. Um negócio que a mulher aperta aqui na mão, coloca aqui na mão e deixa todo mundo invisível. Então, para aquelas pessoas, aquilo, cagou o filme, entendeu? Acabou com o filme. Meu Deus do céu, olha, tu acha ela com o negócio na mão e todo mundo ficou invisível, transparente e ninguém viu. E, gente, isso é uma coisa tão banal, se vocês forem parar pra perceber. Porque pra quem não é a pessoa completamente que não acredita de jeito nenhum, né? Não tô falando aqui pra quem não acredita de jeito nenhum. Quem não acredita pode passar direto. Não é meu público. Pra quem tem uma pontinha de dúvida ou pra quem acredita, isso é uma coisa tão banal.
quando você assiste aquele filme A Presença, mostra na hora que eles estão saindo de dentro da cabana, eles passam pelos policiais, ninguém vê eles. Ninguém vê eles, eles ficam todos invisíveis. Quando você assiste um filme antigaço, que só tem no YouTube, Profecia Celestina, mostra que em um determinado momento os caras chegam lá, né, pra matar eles e tal, tudo armado, e eles ficam todos invisíveis. E nesse caso do Profecia Celestina, não estamos falando de extraterrestre. Estamos falando de seres humanos que vibram em uma frequência diferente daqueles outros seres humanos. Isso é real, acontece comigo e com você. Aí no caso do filme do Profecia Celestina, eles vibram em outra frequência. Então quando os caras chegam pra matar eles lá, é uma frequência completamente diferente, não é? A de um assassino, a de uma pessoa que veio pra matar alguém, é completamente diferente da deles, então não vê. Só que uma das integrantes começa a ficar com medo de ser vista. E aí eles começam a enxergar ela. Porque quando ela vai pro medo, ela frequenciou com eles, certo? Então eles começam a ver ela. E isso é tão normal. Quando eu digo que acontece comigo, acontece com você, olha, acontece de que forma? Você mora na mesma rua que determinada pessoa. Mas chega um tempo da sua vida que você não vê mais aquela pessoa. E vocês moram na mesma rua, fazem o mesmo trajeto, saem no mesmo horário e você não vê a pessoa. E isso acontece comigo demais. Eu passo de 6 meses ou mais sem ver pessoas que a gente andava junto, eram super amigas, e moramos muito perto. A gente passa de 6 meses sem se ver. E é porque eu não passo em frente à casa da pessoa, e é porque eu não ando pelo mesmo caminho que a pessoa anda, ou porque ela deixou de passar em frente à minha casa, mudou a rota. Não, passa em frente à minha casa todo dia. Mas a gente não frequencia, então a gente não se vê. Se isso acontece entre nós seres humanos, imagina com extraterrestre. Então o que é a coisa mais comum de você ouvir? Que uma pessoa viu em canto tal e você estava lá e não viu aquela nave. Eu já passei pela situação de estar na praia, eu adoro observar na praia, eu vou no entardecer, né? E ali no anoitecer ali eu começo a ver, e eu já tive situações de eu mostrar e o meu marido não vê de jeito nenhum. E eu vendo e meu filho vendo. Ali, meu marido, não tô vendo. E ele não viu de jeito nenhum. Claro que eu já tive N situações de mostrar para as pessoas e as pessoas, eu tô vendo. Mas eu também já passei pela situação de mostrar e a pessoa não vê. Só eu que tô vendo. Por quê? Eu vi. Eu frequenciei com os caras, meu irmão. Eu frequenciei com os caras e o outro ali que eu tô mostrando não frequenciou. Então não tem nada demais no filme quando ela pega aqui, que ela coloca na mão e todos se tornam invisíveis. Isso é uma tecnologia avançada, só isso. Quem estuda física quântica que vai entender que nós somos átomos e tarará e tarará. Isso é super possível. Tão possível que acontece hoje com a gente, sem a gente precisar ser extraterrestre e nem ter a tecnologia avançada. Basta vibrar de forma diferente. Então fiquemos atentos, gente, agora que eu dei fé que o meu vídeo está com mais de 13 minutos. Fiquemos atentos a esses vídeos que começam com essas chamadas muito, como é que posso dizer, polêmicas, para assistir até o final, para entender, ter pensamento crítico, assistir outros, para poder ver outros pontos de vista. Porque se você for apenas por um ponto de vista que apareceu para você, você vai perder oportunidades incríveis de aprendizado e de muitas outras coisas.